Bem, Flávia, você é natural de onde? Eu nasci em Paraibuna, mas já vim criancinha aqui para São José dos Campos. Quanto tempo você chegou em São José? Na verdade, a minha família já morava em São José dos Campos, né? E aí minha mãe foi de férias para roça, né? Onde ela morava anteriormente, e eu acabei nascendo lá na casa da minha tia. Como é que é a sua família, seus pais, eles trabalhavam o quê, faziam o quê? Então, eu sou a oitava filha de uma família de 11 irmãos, né? Meu pai, primeiro vivia na roça, depois, antes de eu nascer, eles vieram para a cidade. Aqui ele comprou uma barraca de caldo de cana lá no mercado, né? Então, a vida toda eu conheci meu pai vendendo caldo de cana e depois eu também vendi caldo de cana, né? Com 14 anos eu trabalhei com meu pai no mercado. E é uma família numerosa, bastante religiosa, né? Nossos pais deixaram esse legado para nós, né? Que é da religiosidade católica. Nós somos todos católicos e atuantes na igreja. Meu pai eu perdi faz 2 anos, com 94 anos. E tenho minha mãe com 96 anos, né? Que é cheia de saúde, de vitalidade e que me faz muito feliz. Como é que foi a sua infância aqui em São José? Então, a infância, eu moro no mesmo lugar que eu passei toda a minha infância, né? Ali na Vila Letônia. Quando nós chegamos lá, meu pai que construiu a casa e eu vim menina ainda para casa, né? Faz quase 60 anos que nós moramos lá. E a gente brincava na rua, né? Brincava de queimada, jogava bola, andava de bicicleta. Era rua sem asfalto, quase não tinha casa, era muito mato. Na frente da minha casa tinha um matagal, né? A gente brincava no mato, de fazer cabaninha no mato. Então era aquela brincadeira de menina, né? Que a gente fazia com a vizinhança. Infelizmente, essa infância que as crianças não têm mais, né? De jogar bola, de pular amarelinha, essas coisas que a gente fazia mais na rua mesmo, né? Você se recorda como é que era São José naquela época? Então, São José era uma cidade razoavelmente pequena em termos de população, né? Eu me lembro bastante do meu bairro, que tinha poucas casas. Minha casa foi uma das primeiras casas do bairro, né? Tinha pouquíssimas residências na época, então eu lembro bastante do bairro, a gente andava por ali tranquilamente. Eu estudava no CTA, a gente ia a pé, né, da minha casa até a escola, que hoje é a Marioto, né? Nós íamos a pé, eu e meus irmãos. E para o centro nós íamos bastante em época de procissão, né, festas religiosas. Me lembro bastante do Padre João, das missas e das procissões dele, né? E aquele passeio, eu ainda era menina, mas aquele passeio que tinha das mocinhas na Rua 15, né? Eu lembro bem que as minhas irmãs mais velhas adoravam descer e subir a Rua 15, né? Sim, né? E ser paqueradas pelos rapazes, né? Eu ainda era menina naquela época, mas eu me lembro das minhas irmãs fazendo isso, né? E qual era o seu sonho de menina? Então, quando eu era menina, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu pensava em ser 3 coisas. Eu pensava em ser advogada, eu pensava em ser jornalista e eu pensava em ser psicóloga. Eu não pensava em ser professora, né? Essas coisas que eu pensava, achava muito legal ser jornalista, né? Falar na televisão, dar notícia, ser advogada, defender as pessoas e tal. Mas a professora acabou chegando para mim mesmo quando eu já era adolescente, na juventude, que eu comecei a pensar em seguir a carreira do magistério. Tá legal. E como é que foi essa transição da infância para a adolescência? Em termos do que eu queria? A tua vida. Como é que foi essa mudança? Então, foi normal, né? A gente não tinha essa coisa hoje, né? Que é essa adolescência, essa preocupação que se tem com a adolescência e com a juventude. Eu sempre participei muito da igreja, então a minha adolescência, a minha juventude foi muito dentro da igreja, participando dos movimentos dentro da igreja, a cruzada, eu fui cruzada na igreja, né? Depois participei dos grupos de jovens, que tinha muita, né? A comunidade do São Dimas, que a gente participava. Então eu tinha o meu grupo de amigos, eram grupos ligados à minha escola, né? Eu fui aluna do Anice Cury e depois estudei no João Cursino. Então era o grupo de escola, que a gente saía junto e tal, e também o grupo de igreja.
E quando eu cheguei no João Cursino, que aí tinha o magistério, então a minha irmã fazia magistério, minha irmã mais velha, e ela mesma falou, vai fazer magistério, assim você tem uma profissão e tal, né? Você vai gostar. E eu acabei indo para o magistério, me encantei com a educação e nunca mais saí. Fez a escolha certa? Eu tenho certeza que fiz a escolha certa, né? É lógico que ainda tem aquela coisa, eu queria ser psicóloga, eu gosto da área de direito, mas eu não me arrependo, nunca me arrependi de ter escolhido ser professora. Trabalhei 34 anos como professora na educação, né? Fui orientadora, fui diretora de escola, sempre ligada à área de educação, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu gosto muito dessa área e gostei muito de ter atuado, né, na escola e ter tantos alunos hoje espalhados por São José dos Campos. Seu primeiro emprego qual foi? Meu primeiro emprego foi no ITA. Logo que eu saí do magistério, eu fui trabalhar no ITA, né, na escola lá do ITA mesmo, na secretaria da escola, mas na parte administrativa. Mas com um mês trabalhando no ITA, eu fui chamada, eu tinha feito uma inscrição já enquanto era estudante, né, no Departamento de Educação da Prefeitura de São José dos Campos. Naquele tempo não tinha concurso, né, tinha apenas um teste e tal. E aí eu fui chamada para fazer o teste de admissão, passei, aí pedi demissão do ITA e já entrei na prefeitura e comecei a dar aula. Eu tinha 18 para 19 anos na época. Então toda a tua vida foi vivida no ensino da cidade? Toda a minha vida. Com 18 para 19 anos eu entrei na rede, né? Comecei a dar aula de ensino religioso, que tinha na época, né? A diretora do departamento, não se chamava secretária na época, né? A diretora era a Fátima Manfredini, foi com ela que eu fiz a minha primeira entrevista, depois a Olga, né? E aí comecei a dar aula. Na época eu dava aula em 4 escolas, então eu corria de uma para outra, de ônibus, né? Na época eu tocava violão, levava violão para tocar com os alunos, para cantar, assim que eu comecei, né? Aí depois acabou o ensino religioso, aí eu fui para o ensino fundamental, e depois eu fui ser coordenadora de área de ensino na Secretaria de Educação. Aí comecei a ir para a área mais de especialista, né? Fui orientadora educacional, fiz o concurso para diretora, passei no concurso de diretora, fui ser diretora. E foi assim, minha vida todinha dentro da escola. Como é que foi aquele momento em que você entrou numa sala de aula pela primeira vez e falou, hoje a professora aqui sou eu? Como é que foi? Olha, primeiro foi emocionante, porque é muito legal quando você vai fazer uma coisa que você quer fazer e que você gosta de fazer. Então, a primeira vez que eu entrei, que eu me deparei com os meus alunos, e que eram meus alunos, né, e que eu tinha a responsabilidade de passar coisas que eu sabia para ele, foi, em primeiro lugar, emocionante. E depois, é lógico, veio o nervosismo, porque lidar com uma sala de 40, 45 crianças, né, e fazer com que elas prestem atenção em você é muito difícil. Mas foi muito gostoso e, para mim, todas as vezes que eu entrava numa sala de aula era uma emoção nova. Sempre foi assim. E nesse período todo aí, foram mais alegrias do que decepções, do que tristezas com os alunos? Muito mais alegrias. Eu digo para você, Dirceu, que eu nunca tive nenhum problema grave com nenhum aluno. É claro que tinha aquele problema de indisciplina normal, mas eu nunca tive nenhum problema sério com aluno nenhum. Sempre me dei muito bem com todos eles. Sempre gostei dos meus alunos e acho que eles também, a maioria gostava de mim. Então, a sala de aula para mim foi mais do que uma aula, sempre foi um encontro de pessoas onde a gente podia ensinar e também aprender. Bom, você viveu várias fases do ensino, né? Qual a diferença daquela que você começou com hoje, 2018? Então, primeiro que eu digo para você que professor nunca foi valorizado. Desde que eu entrei na educação, a gente sente isso, né? A falta de uma valorização maior do professor, principalmente pelo sistema educacional, né? E o que eu sinto é uma mudança muito grande em termos de valorização da escola, né? Eu acho que quando eu entrei como professora, o aluno valorizava muito mais a escola, o ensino, o professor. Parece que porque era o único lugar onde de fato ele aprendia, né? E hoje
devido a essa, né, a mídia e tudo que tem, que o aluno pode aprender em todos os lugares, a escola acho que também não acompanhou tudo isso e acaba perdendo um pouco seu valor. O problema de disciplina aumentou demais, né, piorou, e os professores sofrem bastante com isso. Então, de quando eu entrei para quando eu saí, essa é a diferença que eu vejo. Bom, além de uma educadora, uma professora conceituada na cidade, seu nome está muito ligado também à igreja, à comunidade católica, né? Por que essa entrega a essa comunidade católica? Então, Disseu, como eu te falei, a minha família, né, sempre é uma família religiosa. Meus pais sempre foram católicos e nos ensinaram desde criança os princípios da religião católica. E toda a minha família participa. E desde criança eu fui para catequese, depois eu me tornei catequista, comecei a participar dos movimentos das pastorais da igreja. E com 15 anos eu fiz um encontro chamado Encontro de Shalom. Lá eu tive um encontro mais pessoal com Cristo, né? E decidi que a minha vida deveria ser uma vida mais voltada para a igreja, para essa parte da religião. E trabalho, dou palestra, né? Atuo nos movimentos da igreja e acho que essa é a vontade de Deus para mim, né? E tudo isso ligado a um trabalho social que você exerce também para as comunidades mais carentes, né? Sim, acabei indo mais para pastorais sociais, né? Tenho muita ligação com entidades sociais, né? Com trabalhos de pastorais sociais dentro da igreja e também fora da igreja. Foi uma coisa que eu fui descobrindo em mim ao longo da caminhada na própria igreja, né? Você falou, mas repita aí, quantos anos de magistério? 34 anos. Como é que é encontrar hoje, pela cidade de São José dos Campos, um ex-aluno, aquele aluno que você começou contigo, né? E hoje adulto, como é que é essa emoção? Eu sempre mexo com eles, eu falo assim, você tá mais velho do que eu, porque eu mexo, porque já tá todo mundo adulto, a maioria já são pais de família, alguns já são avós, né? Porque eu era muito nova. Na época que eu dava aula, eu tinha alunos que eram quase da minha idade. Eu tive uma aluna que era mais velha do que eu, né? Então, porque eu comecei muito nova no magistério. Então, hoje eu encontro alunos lá do meu início que já são avós, né? Então, eu encontro muitos alunos pela rua, no Facebook, né? O pessoal fala, eu fui seu aluno, eu conheço você porque você trabalhou na minha escola, você foi diretora da minha filha. E é muito legal perceber que eu, de alguma forma, marquei a vida de tantas pessoas que moram em São José dos Campos, que vivem por aqui. Bom, então é o ensino, a igreja. Agora vamos lá. Quando é que você foi levada à carreira política? Quando é que você foi convidada a participar? Quando é que você começou a se envolver com a política da cidade? Então, eu sempre digo que foi a minha fé que me levou à política. Foi exatamente a minha atuação na igreja, nas pastorais sociais, que me levaram à política. Na verdade, eu não só tinha uma atuação muito forte dentro da igreja, de pastoral, mas eu sempre estive envolvida também nas questões da educação, né? Movimentos de educação, lutas pela escola pública, pela valorização do magistério, eu sempre estava envolvida nessas coisas, né? E desde 1985, eu vim trabalhar em 85 no antigo Cocente, que hoje é Fundas, né? Trabalhando com aqueles menores de rua e tal, né? Eu era orientadora educacional ali. E naquela época já, o pessoal da educação e várias pessoas começaram a me falar por que eu não entrava para a política, né? Por que eu não ia ser vereadora. Mas eu sempre fugi disso, sempre disse não, não, não. E isso começou em 85. Quando foi em 92, começou um grupo ligado à igreja e também algumas pessoas da educação começaram a dizer que eu tinha que entrar para a política, que eu tinha que ser candidata, que eu tinha que ser vereadora. E esse grupo ligado à igreja queria fazer um trabalho aqui em São José mais ligado a um movimento de fé e política, né? Na nossa diocese, aqui na nossa cidade. Aí acabei eu sendo escolhida para ser candidata do grupo, né? Não achei que ia ser eleita assim na primeira eleição, acabei sendo eleita, fui a terceira mais votada. E aí política entrou na minha vida e acabou não saindo mais, né? A gente está aí atuando desde aquela época, com mandato ou sem mandato,
eu tenho estado atuando na política, sempre pensando a política como um serviço, né? Como um trabalho ao bem comum. É isso que eu vejo a política assim. A vereadora em São José dos Campos, foram anos de mais alegrias ou decepções com essa nossa política? Então, para mim foi uma experiência muito boa, né? Eu tive 2 mandatos na Câmara, eu aprendi bastante, eu fui capaz de fazer muitas coisas, projetos importantes que, né, eu fiz na época. Então eu digo que foram mais alegrias. Mas é claro que a gente fica triste de ver, né, que infelizmente a maioria das pessoas que está na política acaba estando muito mais para um benefício próprio, né, pensando nos próprios privilégios, mordomias da política, do que num trabalho para o bem comum. Então isso acaba decepcionando. Muitas vezes eu pensei, eu vou sair da política porque eu acho que, sabe, não é este o caminho. Mas ao mesmo tempo eu penso, mesmo que eu seja uma gota d'água do oceano, se eu puder fazer a minha parte, eu quero fazer. Como vereador, a média de votos para uma eleição foi quanto? Então, na minha época, eu fui a terceira mais votada com quase 4.000 votos, 3.600 e pouco. Bom, recentemente você foi convidada a disputar um cargo de deputada estadual, e aí bateu em 30.000 votos, né? Quase. Mesmo fora de um mandato, chegar a 30.000 votos, que avaliação você faz dessa votação, que é expressiva, né? Então, para mim foi uma votação muito expressiva, especialmente porque eu trabalhei praticamente sem recurso, né? Só com pessoas voluntárias que trabalharam, que entregaram papel, que pediram voto, né? E que espalharam meu nome. Então, exatamente por isso eu acho que foi muito voto pelo tanto de recursos que a gente teve na época. E para mim, além de ser uma alegria, é uma responsabilidade, porque a gente sempre pensa, é um número muito grande de pessoas que confiam em você, que confiam no seu trabalho e que certamente esperam alguma coisa de você, né? Exatamente por isso, essa é uma das razões pelas quais eu não abandono a política, né? Porque eu sei que existem pessoas que acreditam nas coisas que eu acredito e que querem, né, um país mais ético, mais sério, da mesmo jeito que eu quero. Bom, Flávia Camargo é eleita deputada estadual, e o que você tem de projetos para São José dos Campos, para a região do Vale do Paraíba? Você tem esse poder? Então, primeiro, eu eleita deputada estadual, logicamente que eu quero ser uma representante, né, da nossa região, de São José dos Campos, de toda essa região na Assembleia Legislativa. Claro que eu tenho bandeiras muito, muito fortes, que é com relação à defesa da vida, à defesa da família, né, a defesa da ética e dos valores cristãos. Isso eu quero defender na Assembleia, mas eu quero também ser a representante da nossa região. Eu acho que a nossa região tem muitas necessidades e, infelizmente, a nossa representatividade é muito baixa, né? Porque com a quantidade de votos, com a quantidade de eleitores que São José tem, nós temos apenas 2 deputados estaduais, é uma vergonha para nós, né? Exatamente por isso, muitos recursos acabam indo para outras regiões do estado e não vêm para a região de São José dos Campos, porque não tem quem brigue por esses recursos. Então eu quero brigar lá para a gente trazer recursos para São José, quero trabalhar ligada também a entidades sociais, que eu acho que as entidades sociais ajudam muito o poder público e recebem muito pouco recurso para isso. Então quero também representar essas entidades e poder dar o meu melhor como deputada estadual e ser mesmo uma digna representante aqui da nossa cidade e da nossa região. Bom, Flávio, nós estamos em 2018. Com toda a experiência que você tem, o Brasil tem jeito? O Brasil tem jeito. Eu acho que o que nós não podemos perder nunca é a esperança. Por mais difícil que esteja, a gente vê tanta corrupção, tanta desordem, né? Imoralidade mesmo, não só na área política, legislativa, mas no executivo, no judiciário, nós estamos acompanhando aí. Mas o Brasil tem jeito, nós não podemos perder a esperança, mas eu vou parafrasear o Cortella: esperança não do verbo esperar apenas, vamos esperar que as coisas melhorem, mas esperança do esperançar, ou seja, de fazer a nossa parte. Nós temos que agir também.
Se cada um de nós, brasileiros de boa vontade, que tem ética, que tem responsabilidade, né, e que lutam no seu dia a dia por um país melhor, fizerem, né, a sua parte, eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação e vamos ter um país como o Brasil merece, né, de primeiro mundo. O que São José dos Campos representa na vida dessa menina nascida em Paraibuna? Bom, São José dos Campos é tudo para mim, Dirceu, porque a minha vida toda eu vivi em São José. Eu digo que nascer em Paraibuna foi assim, um acidente de percurso, apesar de eu gostar demais de Paraibuna, né? Minha família toda veio de lá, eu tenho uma ligação afetiva com a cidade de Paraibuna, né? Meu pai teve um sítio lá, a gente tem um sítio lá que meu pai construiu tudo, né? Então a gente tem uma ligação forte com Paraibuna, mas São José dos Campos é a minha cidade, eu não conheço, eu nunca vivi em outra cidade. Eu vim com meses para São José e só vivi aqui. Então eu quero, sabe, o melhor para minha cidade, quero tudo de bom para São José, porque aqui é a minha cidade de fato, né? Bom, então conhecendo um pouquinho mais a Flávia, um ping-pong rápido. Católica, né? Já falou várias vezes, né? Isso. Católica. Tem algum clube do coração? Eu não torço, por incrível que pareça. Eu não, sabe por que eu não torço? Eu sou assim. Quando eu faço alguma coisa, eu quero saber tudo, eu quero me inteirar de tudo, quero acompanhar tudo. Como eu não entendo de futebol, não entendo de nada, eu acabo não torcendo. Eu torço para o São José, né? E torço para o Brasil. Mas eu não tenho um time assim que eu fale, não, esse é meu time, brigar por ele, eu não tenho. Bom, na sala de aula ou numa Câmara Municipal é uma mestra, né? Agora, e na cozinha? Como é que é a Flávia Camargo? Dirceu, na verdade, eu sempre fugi da cozinha, mas a cozinha agora me encontrou, entendeu? De um tempo pra cá eu tenho tido que estar na cozinha, né? Eu vivo com a minha mãe de 96 anos. Então, apesar dela ser uma mulher ativa e de fazer um monte de coisa, mas não dá mais para ela estar na cozinha. Então, quem foi para a cozinha sou eu. Então, quem faz comida hoje em casa, né, almoço, tal, sou eu. Eu e minhas irmãs, né? Porque a gente faz uma escala lá em casa e aí cada dia uma vai lá para fazer alguma coisa. Mas eu acabei gostando da cozinha, aprendendo a fazer, não sei fazer grandes coisas, mas os pratos do dia a dia eu me saio bem. Você tem algum hobby? Eu gosto muito de ler, gosto muito de música, gosto de cantar, né? Toco violão, não tenho tocado tanto, mas arranho um pouco no violão, né? É isso que eu gosto, né? De assistir filme, né? Vou pouco ao cinema, mas assisto filme em casa e passear, ir pra praia, adoro praia, sou doida por praia, entendeu? Gosto de viajar. Gosto de viajar. Então conta uma viagem inesquecível. Apesar de viajar pouco, eu gosto de viajar. Você tem uma viagem inesquecível? Então, eu fui para Jerusalém. É uma viagem para mim inesquecível, porque andei por onde Jesus andou, né? Então, isso marcou muito a minha vida, né? Ter estado na terra de Jesus, né? Onde ele nasceu, em todos aqueles lugares, né? E também fui para Portugal. Também para mim foi uma viagem muito emocionante, né? Estar num lugar assim, principalmente por aquele ambiente de fé que tem, né? Aquele lugar, Portugal, é um ambiente de fé muito forte. Eu acho que esses dois lugares para mim foram as marcas que eu trago para a vida. Flávia Camargo, você tem algum ídolo? Eu tenho, primeiro, meu pai, né? Meu pai para mim é um grande ídolo, né? 2 anos atrás eu perdi, mas as marcas que ele deixou na minha vida acho que nunca vão se apagar, né? Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje, eu devo ao que meu pai e minha mãe me ensinaram. Eles não tiveram estudo, mas eu digo que eles tiveram uma sabedoria que a vida deu a eles e que eles transmitiram para os seus 11 filhos que nenhum livro dá. Então ele é o meu grande ídolo. Com exceção do seu pai, pessoas que marcaram a sua vida. Bom, eu tive professores que marcaram minha vida, alguns professores, né? Eu tive amigos, pessoas que conviveram comigo ao longo da minha vida. É difícil dizer para você até o nome de alguém que marcou minha vida, né? Sem ser as pessoas da minha família. Minha família é uma família muito unida, então eu devo muito à minha família de tudo que eu sou hoje, né? Meus irmãos me ajudam muito em tudo que eu preciso. Eu sofri um acidente em 93, fiquei 45 dias imóvel na cama.
Quem cuidou de mim todo esse período foram as minhas irmãs, que deram banho, que fizeram tudo que eu precisava, e elas que estavam ali, né, todos os dias ao meu lado. Então, eu digo que a minha família é o meu tesouro, é tudo que eu tenho de melhor. As duas últimas perguntas. Primeira, você tem a possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por meia hora do teu passado. Nessa meia hora você estaria onde, fazendo o quê? Onde eu estaria no meu passado? Eu acho que eu estaria reunida com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, lá na roça onde meu pai gostava de estar, entendeu? Fazendo churrasco, conversando em família, brincando. Eu acho que os momentos mais gostosos que a gente vive na vida são os momentos que a gente passa com a família da gente. Para finalizar, uma grande saudade. Meu pai.